Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal para mais um vídeo aula. Eu sou Denis Pinheiro, sou psicólogo, neurocientista e hoje a gente vai analisar de forma mais profunda como a ciência por trás da comunicação assertiva e entender como alinhar e como reduzir ruídos para que você consiga se posicionar com firmeza e segurança no ambiente do trabalho. Quantas vezes você já engoliu um posicionamento, uma intenção, uma atitude por receio de parecer agressivo, reativo? Acabou reagindo no calor do momento e perdeu a razão no trabalho. Pois bem, eu trouxe aqui para vocês um material bem simples, mas com muita prática para que a gente realmente consiga alinhar aqui as ideias, os pensamentos e sim, fazer com que a gente consiga melhorar o nosso comportamento. Vou espelhar aqui para vocês assistirem. Tá na tela. E aí, a gente vai pensar como é que a gente pode trabalhar esse ruído, como é que a gente pode diminuir isso. Sabemos que somos seres sociais, sabemos que precisamos viver em sociedade, mas para que a gente consiga permear, consiga andar nos mais variados ambientes, é importante que a gente saiba, de maneira autêntica, se expressar. E aí é isso que eu venho trazer aqui para vocês. Nesse primeiro slide, eu trago a questão da sobrecarga cognitiva e do retrabalho. Qual é a importância disso para que a gente entenda que esses ruídos de comunicação não é apenas um mal-entendido. Ela pode fazer com que você tenha mais trabalho dentro do ambiente do trabalho, né? Literalmente. Toda vez que uma mensagem deixa de ser de uma maneira assertiva passada, nós, o cérebro humano, né, a gente preenche esse vazio de alguma mensagem, dessa comunicação, de maneira automática. E provavelmente iremos criar o pior cenário. É aquele diz que me disse, é aquela fofoca, aquela intriga, rádio peão do corredor. E aí, eu queria que vocês pensassem no ambiente do trabalho de vocês. Quanto tempo da semana você gasta refazendo entregas ou apagando incêndios que causam mensagens incompletas, conflitos, bate-boca, confusão ali? É importante que a gente perceba, primeiramente, como é que nós estamos hoje. Como é que a gente chega no trabalho? Como é que a gente interage com o outro? Como é que a gente se expressa? É importante que a gente perceba isso para ter um ponto inicial para que a gente possa, depois dessa identificação, realmente começar ali fazer alguns ajustes. Ok? Seguindo aqui. Aqui eu vou falar, eu não vou me aprofundar nisso para não ficar muito complexo, mas de maneira pontual, é importante que, para que a gente se expresse, para que a gente comunique a nossa intenção, a nossa vontade, a comunicação assertiva, ela depende muito da nossa biologia, que dependendo do estado de estresse, ele pode realmente, como a gente chama, sequestrar a amígdala. A amígdala, ela vai sequestrar a nossa atenção. E é com base nisso que ele vai ter esse travamento lógico. Então você não consegue raciocinar, não consegue pensar, você vai no automático. Então, quando a gente quando a gente faz essa análise, quando a gente respira fundo, quando a gente vai dar uma caminhada, quando a gente tem um preparo anterior, em um momento que a gente precisa realmente se comunicar bem, saber se expressar, essa pausa, essa respiração, ela vai ativar ali o sistema parasimpático, que é para reduzir a preocupação, o estresse, a ansiedade. E aí o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui atrás da nossa testa, é ele que tem essa questão de criar, né, planejamentos, de pensar de maneira mais lógica. E aí sim você consegue transferir, você consegue passar aquilo que você deseja. Então, um teste. Eu quero que vocês agora respondam, antes de responder qualquer
mensagem difícil, algo complexo, algo que lhe foge do controle, expire fundo por 3 segundos e sinta essa diferença ao reagir e de maneira reativa, talvez fazer uma coisa que você se arrependa. Então, nessa respiração, que eu já falei na aula, em outras aulas, é importante que a gente respire fundos pelo nariz, solte pela boca, e vai fazer com que a gente realmente reduza essa preocupação, ansiedade, angústia e consiga responder de maneira intencional. Pense, o nosso corpo inteiro fala. E é importante que a gente entenda que não é só o que é dito, mas como é dito, como o seu corpo transfere aquilo que você quer comunicar. E aí, por isso que é importante a gente se perceber nesses momentos. Ok? Vamos seguindo. Aqui, um pouquinho, né, até da origem da palavra comunicar, que vem do latim comunicare, tornar comum, partilhar. Então, a gente tem que perceber que não é somente o que é dito, mas como o outro entende também o que eu falo. É uma adaptação. Quando você vai falar, por exemplo, com crianças, com pessoas de outras idades, de outras culturas, de outros idiomas, você adapta a sua linguagem. E o bom comunicador não é aquela pessoa que é prolixa, verborrágica, que fala demais, tagarela. É aquela pessoa que, de fato, consegue, sim, passar a mensagem de forma clara, transparente e assertiva. Sem enrolar demais, mas também não ser diretivo demais. Então, é importante que a gente saiba compartilhar, né? Comunicar, para que a gente e sempre tente buscar validação no que o outro entendeu. E fiz claro, entendeu? Quer que eu repita? Então, essas são formas para que a gente possa entender nesse jogo de informações, né, nessas trocas, para que a gente entenda se o outro realmente compreendeu e se a mensagem não ficou pela metade, se ficou faltando alguma coisa. E isso é importante para que a gente até fortaleça os nossos vínculos ali com os nossos pares, nossos grupos, para que a gente consiga ter essa qualidade dentro dos nossos relacionamentos e daquilo que a gente se preza a fazer. Ok? Continuando, que é importante da gente entender que a mensagem, a comunicação, ela só não existe de uma forma. Aí no slide vocês estão vendo que existem várias formas da gente se comunicar verbalmente, a linguagem não verbal, né? Por exemplo, eu estou aqui, vocês estão me vendo, mas se eu tivesse com um chapéu de pirata, se eu tivesse uma peruca, se eu tivesse sem camisa, eu estaria comunicando também. O corpo, né, como tem um livro, né, o corpo fala. Então é importante que a gente perceba que o nosso corpo também transmite. Pode transmitir confiança, pode transmitir insegurança, pode transmitir medo, vergonha. Então, tudo isso são trejeitos que a gente percebe. Se você for um bom leitor, né, um bom analista ali de pessoas, você consegue perceber uma pessoa, o que ela pode vir falar, de como ela chega para você. Temos a linguagem também, a comunicação visual, que é isso aqui, o que é que vocês estão vendo, através de figuras, imagens, signos. A escrita, né, a nossa palavra, a próprio idioma em si. E o digital, que é esse ambiente aqui que a gente está aqui assistindo esse meu vídeo aula aqui. Então, entenda, a comunicação basicamente parte-se da ideia de que é tudo. Como eu me visto, como eu me interajo, como eu falo, a minha entonação, se eu falo rápido, se eu falo devagar, se eu falo baixo, se eu falo alto, tudo isso, né, essas microexpressões vão fazer com que esse arcabouço, essa junção, transmita algo para você e vice-versa. Então a comunicação, gente, ela é treinável. Você pode fazer, por exemplo, existe aqui na internet várias formas de você fazer exercícios vocais para melhorar, para ficar mais articular. Então isso eu trago até com meus alunos e tudo mais, que a gente consegue melhorar muito da nossa comunicação, que é um dos pilares
principais no ambiente do trabalho para que ele consiga se desenvolver e ser claro naquilo que ele deseja. Ok? Aqui, eu trouxe para vocês um dos matrizes do posicionamento. Eu vou dar aqui uma ideia desse tipo de comunicação que, ao meu ver, é uma das melhores que existe, que é a comunicação não violenta. É você passar uma mensagem, transferir algo para alguém, de maneira que em nenhum momento você vai criticar, vai julgar o outro, você vai falar de si. Você vai observar o que está acontecendo, vai se pronunciar, falar, dizer como você está se sentindo e no final vai fazer um pedido. Aí sim, a gente fala de probabilidade. A probabilidade de ser sucesso, de ter uma troca genuína e da pessoa entender o que você está querendo, é maior do que você chegar e criticar, chegar com ignorância, chegar gritando. Então, essa comunicação não violenta, criada por um psicólogo na época das guerras ali, dos direitos civis dos Estados Unidos, vai fazer com que você desenvolva essa empatia, essa clareza na sua comunicação. E aí, né, aqui no slide, vocês estão vendo que tem o tipo de comunicação agressiva, que é aquela que se impõe, gera medo, né, muita autoridade se impõe para ter esse respeito. O passivo, que é aquela pessoa que se cala, não se posiciona, fica em cima do muro. E o passivo-agressivo, que é aquela pessoa com sarcasmo, ironia, com piada, que também não é um ponto positivo. Então, eu quero que vocês analisem e percebam como é que eu me comunico dentro desses 4 características. Claro que você interage com muitas pessoas em vários ambientes, né? Dependendo de como foi seus relacionamentos, pode ser voltado mais para um lado, mais para o outro, mas como é que você se relaciona? Me diga aí, me fale aqui abaixo, como é que poderia desenvolver isso daqui? Então, pense nesses 4 estilos aqui e em que momento, se você estiver sob pressão, como você reage? Então, são perguntas que eu estou colocando para vocês pensarem juntamente aqui comigo, para que vocês consigam melhorar e desenvolver aquilo que vocês tanto desejam. Ok? Seguindo aqui no material, olha só. Aqui na comunicação, existem muitos tipos de ruídos de comunicação, né, que são essas barreiras que prejudicam a mensagem chegar até o receptor e vice-versa. Então, dentre elas, tem sobrecarga, emoções, as barreiras culturais, falta de clareza, ausência de feedback e outras mais. Então, é importante que a gente perceba que essas barreiras, nessa mensagem, ela atravessa alguns filtros. E pode ser, dentre essas que eu acabei de citar aqui vocês, que eles prejudiquem. Então, por isso que eu sempre falo, gente, se for realmente uma mensagem importante, algo que realmente seja essencial para criar um vínculo, uma troca, passar uma mensagem, pergunte. Me fiz claro? Deu para entender? Você tem alguma dúvida? Sempre é bom fazer essa validação para ver se realmente a mensagem foi completa. Então, pense, o que é que eu posso fazer na minha equipe, dentro ali do meu time, para diminuir essas barreiras que podem estar me sabotando a minha comunicação hoje? Pense comigo. O que é que poderia ser? Se for, me diga aqui também abaixo, certo? Seguindo aqui no slide, olha aqui, vamos falar de neurooratória aplicada. Gente, a própria neurociência ela já traz esses elementos que são muito importantes para você passar de maneira autêntica aquilo que realmente você é. Não é trabalhar uma outra personalidade, uma outra característica. Não, você vai enaltecer, vai lhe trazer essa autoridade com base nesses 3 pilares que eu estou trazendo aqui. Então, o primeiro delas é a questão da modulação vocal. Né? Falar e, de vez em quando você estiver falando, pause. Percebeu? Nessa minha pausa, você já viu que realmente já tem ali uma atenção, você já chama a atenção das pessoas. Então, não é falar. É falar e analisar, perceber como é que o outro está me escutando. Esse é um ponto. Postura.
como é que você se comunica, né? Como é que você, nessa comunicação não verbal que eu já citei, como é que você passa essa mensagem para o outro? Será que você está, o outro está falando, você está falando com alguém olhando para cima, olhando para baixo, com os braços cruzados, com a cara mais fechada? Como é que está isso? E um ponto que a gente cria, né, ali, a gente estimula o hormônio da conexão, que a gente chama de ocitocina, é o contato visual, olho no olho. 30 segundos já bastam para que você já desenvolva ali um mínimo de vínculo, um mínimo de confiança naquele sujeito, naquela pessoa que está ali na sua frente. Então, isso é uma síntese, né, desse raciocínio que eu vim trazendo para vocês ao longo dessa nossa aula. Então, perceba, faça pausas, cuidado com sua postura, tente fazer um contato visual. Ah, Denis, mas eu estou online. Ok, então olhe aqui para a câmera. Olhe para as pessoas, perceba como é que as pessoas estão interagindo com base no que você está dizendo. Tudo isso são pontos de análise para você fazer sempre essa busca para desenvolver cada vez mais essa sua comunicação. Ok? E já se encaminhando para os finalmente, a gente falou de ruído, estilos de comunicação, tipos de comunicação, a origem da palavra comunicação, e aqui como é que a gente pode resolver esses conflitos em 3 passos. Simples. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é simples. Então, primeiro de tudo, vamos fazer aqui o diagnóstico. Vamos separar a pessoa da mensagem. Porque, por vezes, a gente taxa a pessoa como ignorante, taxa a pessoa como problemática. Ali é um recorte, é um momento da vida, um período que isso aconteceu, e a gente tem que ter maturidade para falar sobre isso. Maturidade, gente, eu sempre digo para meus alunos, para os meus pacientes, que maturidade ele não vem com o tempo, ele vem com atitude, ele vem com comportamento. Tem gente que tem meia idade, tem 60, 70, 80 anos, que tem a maturidade de um adolescente. E tem adolescentes que têm uma maturidade, uma visão melhor de futuro do que ele deseja, de gente um pouco mais velha que ele. Então, primeiro de tudo, separar o fato do julgamento. Entender que ali pode ser algo realmente diferencial, que vai reduzir esses conflitos que possam surgir. E aí, nessas etapas, né, até eu considero de neuropsicológicas, você vai alinhar, manter ali aquelas necessidades reais ali por trás de cada fala, por trás desses acordos, e ver o que pode ser feito e até quando. Porque não é só resolver um problema, é resolver com prazo e tentar de maneira definitiva que ele não se repita. Então, pense, qual na sua próxima conversa difícil, algo mais desafiador, em vez de você já ir com um pré-julgamento em relação à pessoa que está ali, vamos separar a pessoa dos fatos e perceba a postura do outro e até a sua postura própria para que vá se desarmar, para que saia do automático e você realmente, de maneira deliberada, de maneira intencional, se comunique da forma que você achar melhor dentro daquela circunstância, daquele momento. Me fiz claro? Tudo bem? Ok. Vamos agora para o nosso último slide aqui que eu trouxe para vocês, para a gente terminar de falar sobre esse assunto, que eu sei que é um mundo de coisas, mas eu quis trazer aqui o que realmente a ciência, a psicologia, a neurociência vai pontuar de mais importante para que a gente melhore a nossa comunicação. Finalizando aqui com essa frase: a falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendermos. Então, dependendo de como você tem essa visão de mundo, mais pessimista, mais otimista, mais neutro, mais catastrófica, você vai fazer esse pré-julgamento dependendo de como o outro se comunica. Se você tiver um dia ruim, acontece muitas vezes, isso pode interferir também no seu julgamento. Então, pense comigo. Se posicionar com clareza não é algo legal, algo bacana, é algo essencial para você alcançar aquilo que você deseja. É para que essa
importância de maneira clara, transparente, diminua ruídos, diminua barreiras e que não tenha retrabalho, de que você consiga enaltecer, trazer ali para fora, né, o que está dentro de você de maneira autêntica. Isso serve para pessoas, isso serve para sentimentos, isso serve para mensagens que vocês desejam passar e como vocês estão se sentindo também ajuda. Aqui na psicologia a gente fala a cura pela palavra. Então é importante que a gente perceba isso. Se você achou legal, se inscreva-se aqui nesse meu canal. Eu vou trazer outras aulas, sempre de maneira simples, básicas, curtinhas como essa, para falar sobre temáticas altamente importantes e essenciais, com muita prática e reflexão, como eu venho fazendo, e essa é uma característica minha. E se você achou legal, compartilhe aqui nos comentários o que é que você achou dessa aula, e se achar que é importante, me siga lá no meu perfil, Denis Pinheiro Psi. E a gente se vê em uma aula futura. Até mais, pessoal. Tchau.